Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma leitura diária da Bíblia e hoje faremos a leitura do capítulo número 27 do Evangelho de Mateus. Estamos chegando ao momento mais importante da história, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Hoje, no capítulo 27, vamos observar ali o arrependimento de Judas e o seu fim trágico. E vamos observar também ali o julgamento de Jesus diante de Pilatos. E vale a observarmos aqui a fúria dos judeus contra Jesus. Enquanto Pilatos ele vai lavar as suas mãos diante daquele homem inocente, os judeus pedem para que o sangue de Jesus fosse ali derramado sobre as suas cabeças. Não apenas sobre a dele, né? Mas também caísse sobre a cabeça dos seus próprios filhos. Então veja a culpa. Mateus vai começar a deixar claro a culpa dos judeus em relação à morte de Jesus. E a gente vai observar também que Jesus ele foi submetido à morte mais cruel e violenta, a morte mais terrível e agonizante que tinha naquela época, uma espécie de condenação, que era a crucificação. Era o tipo de condenação reservado para os piores homens daquela época, ao ponto de espantar o próprio Pilatos. Mas esse era o pedido dos judeus para que assim se fizesse com o Filho de Deus. E aqui, meus amados, eu queria chamar a atenção para vocês que, apesar de tudo isso, Jesus ele suportou tudo até o fim. E sobre o capítulo número 27, eu quero destacar aqui duas coisas. Primeiro, a impotência do arrependimento tardio. A gente vai observar isso tanto na vida de Judas, quanto também nos versos finais ali da parte dos judeus, diante do terremoto, quando eles vão dizer assim, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Então eles se demonstram arrependidos depois de terem desperdiçado as oportunidades. E é importante a gente refletir sobre isso, porque tanto Judas quanto eles se arrependeram tardes demais. A gente tem um costume de dizer o seguinte, nunca é tarde para se arrepender. Porém, o arrependimento tardio é incapaz de reparar muitos danos, ou de trazer de volta algo ou alguém, ou de trazer de volta a oportunidade desperdiçada. Então, nunca é tarde para se arrepender, porém não deixe para se arrepender tarde demais, ao ponto de você não conseguir refazer, reconhecer ou aproveitar as oportunidades que são colocadas diante de você. Judas se arrependeu, mas era tarde demais. Os judeus se arrependeram, mas já tinham crucificado o Filho de Deus. Então reflita sobre aquilo que precisamos fazer hoje, porque nós só temos o agora para fazer. Isso vale para todas as coisas, inclusive ou principalmente para a nossa salvação. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a impotência do arrependimento quando ele é feito tarde demais. Ele é incapaz de reparar danos, ele é incapaz de trazer oportunidades desperdiçadas. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, no capítulo de número 27, que é o capítulo de hoje, é que Jesus provou ser o Filho de Deus permanecendo na cruz. A gente vai observar várias pessoas pedindo para que ele provasse que realmente era o Filho de Deus. Se você era o Filho de Deus, salve-se a si mesmo. Salvou a tantos e não é capaz de salvar a si mesmo. Curou a tantos e não é capaz de se livrar dessa cruz. E a gente vai ver com que as pessoas pedindo para que Jesus provasse a sua filiação, descendo da cruz. Porém, Jesus ele prova que a sua filiação, a prova da sua filiação não estava no livramento do cálice, mas Jesus prova que é Filho de Deus, continuando no centro da vontade de Deus, mesmo que isso lhe custasse a sua própria vida. Então, nós aprendemos aqui, no capítulo de número 27, que precisamos permanecer no lugar que Deus quer, no centro da vontade de Deus. Que nós não estamos aqui para provar nada para as pessoas, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Se Jesus descesse daquela cruz, ele iria provar algo talvez para as pessoas, mas seria reprovado diante de Deus.
E dentro dessa situação, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então permaneça no lugar onde você está, permaneça no centro da vontade de Deus, mesmo que isso lhe custe algo, mesmo que isso te faça sofrer momentaneamente, mas com certeza vale a pena, porque seremos recompensados, porque mais vale ser aprovado nos céus do que aprovado na terra. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima leitura diária da Bíblia, se assim o Senhor nos permitir, em nome do Senhor Jesus.